Olá pessoal do bem, hoje nós vamos começar uma nova série e essa série é baseada no discurso do dia 15 de outubro de 2018 do senador eleito pelo Ceará, Cid Gomes. Mas antes, devo fazer uma advertência. Ter humildade e reconhecer que fizeram muita besteira. A terceira besteira, que na verdade tem a ver com a própria construção do partido, e aliás eu talvez expanda isso um pouco mais, não só do partido, mas talvez dos partidos em geral, incluindo da direita no Brasil, que seja essa hipocrisia, essa mentira deslavada, esse discurso de moralidade que não tem moralidade nenhuma. Que nos faz caminhar, Filho de Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Vamos pra cima, gente, com o nosso amor, com a nossa hipocrisia. Vamos pra cima, gente, com o nosso amor, com a nossa hipocrisia. Aqui ninguém morre depois que apareceu um profeta nas montanhas do norte. Dizem que faz milagres. Multiplica os pães, anda em cima das águas, ressuscita os mortos e cura qualquer doença. Não! Não! Não fale desse nome, não fale Cristo! Eu tenho medo de Cristo! Então, talvez as pessoas mais jovens não lembrem disso, mas um dos pontos mais importantes da esquerda no Brasil e também do PT, principalmente do PT, pode parecer risível isso hoje, pode parecer ridículo, mas era justamente a pregação à moralidade. O PT pregava isso, a moralidade. É incrível, parece piada, mas é a realidade. Álvaro, quais as ações que você propõe para o fortalecimento da família? O senhor ainda tem tempo. O candidato pode responder, então. Vamos organizar. Primeiramente, Haddad, dizer que você vem para essa campanha como o porta-voz da tragédia, o representante do caos. O PT se transformou na filosofia do fracasso, na crença à ignorância, o arauto da intolerância. Se especializou em distribuir a pobreza para todos e a riqueza para alguns dos seus líderes, dos seus chefes, porque legaram a nós, brasileiros, 62 milhões abaixo da linha da pobreza. O blá 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 de que retiraram da pobreza milhões de brasileiros é desmentido agora por essa realidade dramática das desigualdades sociais. A família brasileira sobre a qual você indaga é vítima dessas desigualdades sociais. Um país que não oferece oportunidades à família. Um país que não oferece a principal oportunidade, que é o emprego, porque entre jovens, e certamente a mãe e o pai desta família desesperado vê que 11 milhões de jovens de 14 a 25 anos não estudam e não trabalham nesse país. Que nesses últimos 10 anos, de 2006 a 2016, o Brasil sepultou 324 mil jovens de 14 a 25 anos, 7 vezes o número de policiais mortos na Guerra do Vietnã durante 20 anos. Este é o legado que o PT nos oferece. Embora o seu discurso seja outro, o seu discurso seja o da ficção, seja o da geração de falsa expectativa.
é o discurso da mentira. A realidade brasileira cruel, dramática, nos ensina que há milhões de brasileiros sofrendo em razão de um sistema corrupto e incompetente que foi conduzido pelo PT nos últimos anos. O Bolsa Família não é do PT, veio de antes, mas o PT o aproveitou para assaltar também, porque o Ministério Público denunciou agora 2 bilhões e 500 milhões de reais de desvios no Bolsa Família, roubando os pobres deste país, para atender 500 pessoas que certamente são militantes, aqueles que carregam a sua bandeira agora na campanha eleitoral. O quarto erro, que é o não admitir os erros. Este é talvez um dos maiores problemas do PT e da esquerda, no geral. Quando há um erro, as pessoas podem errar, que se admita, mas não. O que se faz é algo diferente. Então, é construída toda uma falácia, toda uma dialética irreal e inócua, que tem como finalidade acalentar gado vácuo. Ou seja, o que nós vemos traduzindo em português, né, mais fácil, é conversa para boi dormir. Então, tenta-se contar uma história a partir de um ponto de vista específico deles. E isso, na verdade, é algo normal na esquerda. A esquerda ela faz isso constantemente. Ela reconta a história. Ela reinterpreta a história a seu bel prazer. Ela muda as coisas. O que é verde passa a ser azul, o que é branco passa a ser preto. Isso é normal. E aí, não posso deixar de indicar um livro, eu sempre faço isso, que é o 1984 de George Orwell, que é um livro que ainda que seja uma ficção, mas explica de forma muito interessante como funciona esse sistema, essa forma de trabalhar da esquerda. É recontar tudo, é reinterpretar tudo. E o não admitir os erros, aí no caso do PT, eu acho que talvez seja o mais difícil de tudo. Porque quando se fala de roubalheira, de corrupção, isso eu acho que até é o de menos. Porque, na minha opinião, fica um pouco difícil o PT admitir certas coisas, como, por exemplo, o assassinato do Toninho do PT, o assassinato do Celso Daniel, entre outras coisas mais. Não é? Porque tem gente que acha que ficou só nisso, mas não, queridos. E teve muito mais gente que não, outras pessoas que não morreram porque foram ligeiras, viu? Essa que é a verdade, tá? E essas coisas, o que eu acho interessante, é que elas não são novidade. Por isso, eu acho muito estranho que o PT e essa corja, Genuíno, Zé Dirceu, Palocci, Lula, tenham conseguido chegar tão longe. Porque, tanto para quem estava no PT, quanto para as pessoas que estavam fora do PT, mas tinham informações, já sabiam o que essa turma significava. Né? Então, a besteira número 4, que é não admitir os erros, vai continuar, porque como vão admitir certas coisas? Nem aquilo que já foi processado eles querem admitir. E o que mais me espanta não é a cara de pau de certos políticos como a Gleisi Hoffmann, que tenta defender o indefensável, Lindbergh Faria, essas figuras aí, porque é lógico, eles têm o interesse deles, não é? O próprio Haddad e vários outros,
né? Não é, o que me espanta não é isso. Mas essa massa que ainda existe, veja, estamos aí às vésperas do segundo turno, e você percebe que a quantidade de votos que teve o Haddad, por exemplo, que o Haddad é Lula, Lula é Haddad, né? Vocês devem saber, foi muito alta. Então, eu fico pensando, como pode, né? Como pode uma quadrilha que tomou conta do país, que assaltou o país, que foi responsável pelo maior escândalo de corrupção da humanidade, ter tantas pessoas que ainda queiram justificar, que ainda queiram defender, que queiram ainda achar que existe uma justificativa para esse monte de coisa absurda que foi feita. É isso que me preocupa. E eu vejo muitas pessoas falando lá do Nordeste, lá do tiozinho, coitado, que está lá no interior, lá não sei das quantas. Esse aí até eu entendo, porque a ideia é uma ideia meio que religiosa. Né? Você tem o Padre Cícero, né, que virou o ícone. Né? A mesma coisa é o Lula, virou uma coisa meio irreal, uma figura religiosa. E as pessoas elas não conseguem se desvencilhar disso porque não tem conhecimento, não tem, enfim, não tem cultura, até diria, suficiente para isso. Mas o que me espanta não são essas pessoas que não têm acesso à informação ou que não têm, o cérebro às vezes não reage lá muito bem às informações, mas são pessoas aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, que se dizem cultas, que parecem ser cultas, mas na verdade são totalmente tapadas. E isso é o que realmente me assusta bastante. Né? Isso me assusta bastante. Pessoas que mesmo diante de fatos consumados, provas inequívocas de ilícito, essas pessoas acham que podem apoiar e devem apoiar quem está fazendo tal coisa. Ou seja, é assim, é eu apoiar quem me assalta, é eu apoiar quem me rouba. Eu sinceramente eu não consigo entender. Eu não consigo entender isso. Você está no fim. Velho. Feio. Doente. O teu tipo assim, que acha que fez tudo certo. Quem junto com ele acha que fez tudo certo, vão. Muito bem. Pois vão. Então, nós tivemos aí no governo Dilma mais médicos. Esse é só o primeiro dos. Não vou nem falar todos, porque senão precisaria de muitas horas para fazer este vídeo. Mais médicos. Um programa que chamou o brasileiro de idiota. Né? E que funcionou da seguinte maneira: precisamos de mais médicos, tudo bem, ok. Interior do Brasil, lugares mais remotos, ok. Muito bem, todos concordamos que precisa. E aí a coisa foi feita em 3 etapas. A primeira etapa, onde se ofereceram os cargos, as posições para os médicos brasileiros, que não aceitaram porque os valores oferecidos eram simplesmente absurdos, muito baixos. Então foi para a segunda etapa os médicos estrangeiros, médicos espanhóis, franceses, que obviamente tampouco aceitaram. E aí, porque na verdade tudo isso foi uma farsa, e aí chegou-se a terceira etapa, que era a etapa que realmente interessava. Contratar então médicos cubanos. E aí o valor já foi outro. E o interessante é que 70% do valor contratado desses médicos cubanos que vieram para o Brasil, 70% do valor ia e vai para Cuba. E apenas 30% ficavam com os médicos aqui. Então, na prática, foram bilhões enviados para financiar o governo ditatorial e comunista lá de Cuba.